Muito boa tarde para você que está me assistindo. Hoje eu vou falar aqui sobre uma ideia que eu tive ao ver um vídeo. Na verdade foi uma newsletter que eu li e eu achei muito profundo e entrei no perfil do rapaz para conhecer mais sobre o que ele falava. E uma frase que me chamou muita atenção na newsletter que eu li foi que depois do dinheiro os negócios passam a ser interessantes. E hoje eu vou falar aqui sobre um papo de longevidade. Muito do que as pessoas têm como objetivo é ganhar dinheiro. E isso está correto, todo mundo quer ganhar dinheiro para ter uma vida melhor, né? Ter bens, proporcionar uma coisa melhor para a família e etc. Mas muitos não param para pensar no que vem depois disso. Geralmente, eu comentei isso até no vídeo sobre os estudos, que tudo nessa vida geralmente tem um prazo de maturação longínquo, ou seja, é necessário muito trabalho para a gente ter um fruto no final, e isso em todas as coisas. O fato é que por ter experiências, eu tive experiências na verdade com pessoas que estão bem hoje, talvez socialmente e financeiramente, que continuam trabalhando, continuam seguindo seus fluxos, continuam fazendo novos projetos. E isso a gente vê muito na internet, mas quando a gente conhece alguém pessoalmente, é outra visão, sabe? Na internet tem muitos gurus. E quando uma pessoa da vida real fala com você sobre, uma pessoa que é desconhecida na internet fala com você sobre, as percepções mudam, você passa a observar aquela pessoa com olhos diferentes. Quando você tem dinheiro e já tem uma vida estabilizada, né? Você adquire todas as coisas que você quer, o que sobra são os seus negócios e os seus planos. E a maturação desses planos só acontece depois que a gente coloca eles em prática. Depois que a gente começa a caminhar, os planos começam a se desenvolver. E a continuar nesses projetos, mesmo tendo condições, a manter ele vivo e se reinventando, são para poucos. Teve um cara que eu conheci, que eu cheguei a trabalhar para ele, que um dos empregados dele, na verdade, é um conhecido que dá uma força no negócio e tal, tava nesse dia trabalhando comigo. E eu perguntei para ele, a gente tava se conhecendo, né, trocando uma ideia, eu perguntei para ele como é que ele veio parar ali na hosteria que a gente tava trabalhando. Que ele já tinha, uns 40, 50 anos. E ele falou que é amigo do dono, que ele conheceu o dono quando eles eram novos. Ele me falou assim: cara, eu conheci o fulano de tal antes dele começar a namorar a atual esposa dele. Ou seja, uma amizade de anos. Eu perguntei: caramba, então é muito tempo a amizade de vocês aqui. Então eu só fui lá trabalhar um dia, não conhecia ninguém, só conheci o dono porque ele me chamou e tal. E foi isso. E aí eu comecei a pensar, porque eles são prósperos. Eu comecei a pensar, falei assim: caramba, geralmente quem tem uma prosperidade longínqua, né, de longa data, se mantém hoje com as amizades de antigamente. E eu comecei a refletir sobre essa criação de vínculos. Porque a vida passa, geralmente quem tem de 23 a 30 anos sabe que as pessoas são passageiras. Muitos amigos que você tem na escola, você não vai ter na vida adulta. Muitos amigos da sua faculdade, você não vai levar para a vida adulta. O ciclo de pessoas se define pelo nosso ambiente. A gente está frequentando aquele ambiente, a gente conhece várias pessoas, a gente forma amigos, mas ao sair daquele ambiente, sendo de trabalho, de estudo, de festas, a amizade se distancia. E quando a gente começa a caminhar com as próprias pernas, colocar as nossas ideias em prática, todo o nosso conhecimento ser mostrado para o mundo, né, para ter clientes, para ter relevância, a gente começa a perceber que as pessoas são passageiras e que tudo que importa é o nosso foco e os nossos negócios. A grande sacada é que tudo, quando dá certo, você vai chamar para te ajudar, para te dar uma mão, aquela pessoa que você conheceu lá atrás.
Essas pessoas lá de trás que se mantêm ainda presentes, sei lá, seja por mensagem, ou então, não sei, você vê pouco ela, mas você sabe que ela tá ali, vai ser geralmente essa pessoa que você vai te chamar lá na frente para te dar uma mão, ou então para curtir, quando a vida já estiver boa. E o lance de você saber selecionar as pessoas na qual você mantém vínculo é importante. Que eu sempre levei em consideração a questão da irmandade, da pessoa estar comigo pro bem. Isso inclui, no caso aí, não mentir, sabe? Não fazer fofoca alheia, apoiar os projetos, por mais que haja muita zoeira, né, ali, né, porra, a gente é amigo e tal, mas essa pessoa que tá com você, que te apoia, que geralmente te entende, que fala também da situação dela, que você conhece há bastante tempo, geralmente é essa pessoa que vai estar com você lá na frente. Porque diferente dos outros que você conheceu numa fase, essa pessoa tá ali. Tô falando essa pessoa, mas pode ser algumas pessoas. Mas eu sei que são poucas pessoas. Então, eu achei muito interessante essa questão da longevidade. Porque a gente se ilude muito com a questão de muitos amigos em determinadas fases da vida. Em determinadas fases da vida. E é importante a gente saber e não se levar em conta de que tudo é passageiro. E de que aquilo que tá ali, de que as pessoas que estão ali, não são para a vida toda. O processo se torna solitário a partir do momento que você tem que estruturar suas ideias para poder um dia ser estável e curtir. E na fase de curtição, ou então, né, do bem-estar, você vai te chamar para te ajudar essa pessoa que estava lá atrás, que manteve pouco vínculo com você. Mas pelo fato de você conhecer ela de longa data, a consideração de vocês vai aumentar. E essa consideração varia de pessoa para pessoa, porque as pessoas mudam também com o tempo. E muitas mudam para pior, infelizmente. Tem algumas que você conheceu no cursinho de vestibular, que se mantém próxima de você, e quando você estiver lá na frente você vai se reencontrar. Acho que o ciclo da vida, nesse ciclo social, é a gente criar os vínculos certos para poder reaproveitá-los no futuro. E não se engane, eu não estou falando aqui de reaproveitar de uma forma usual ou então com algum interesse, mas com o intuito de preservar a relação, sabe? Tem algumas pessoas que você convive que a sintonia vai bater e que vocês vão manter o contato próximo ali, não vai ser muito próximo, mas vocês vão manter contato. Isso significa que, assim, que é um possível vínculo para o futuro. Vínculos para o futuro é uma coisa que é realmente valioso. É valioso, porque quando você estiver casado com seus filhos, esses vínculos antigos que serão considerados os vínculos próximos. Que você vai ter, tipo assim, vai ter condições de poder chamar para conversar e amadurecer as ideias, trocar uma ideia e pumbar e tudo. São esses vínculos, sabe? Todas as pessoas são passageiras, mas os vínculos que se criam com pessoas passageiras são eternos. E saber criar os vínculos certos é foda. É foda no sentido de que é foda você perceber que está perdendo muitas pessoas com o passar do tempo. E é foda perceber que algumas pessoas se mantiveram com você mesmo com o tempo. Tem aquela famosa frase clichê de que não esqueça das pessoas que te colocaram em tempos ruins, das que ficaram com você nos tempos ruins e que te ajudaram a superar os tempos ruins. Isso é muito verdade. É clichê, mas quando a gente enxerga na prática, assim, a nossa concepção abre, sabe? E são muitas experiências que você vê na internet através dos views, né, de várias pessoas falando, mas quando você vê algo real na prática, assim, cara, você começa a perceber e considerar suas importâncias. Essa foi a experiência que eu tive, né, trabalhando num lugar de prosperidade e conhecendo alguém que trabalhava lá que era muito amigo do dono. Isso, assim, é do caralho, sabe? É do caralho. Eu espero que você saiba criar os seus vínculos e fazer eles perseverarem apesar do tempo. Essa foi a troca de ideia de hoje. Espero que tenha dado para entender o conceito. Tamo junto. Até o próximo vídeo.
link com newsletter, YouTube, tô no vídeo no YouTube e Instagram, tá aqui embaixo. Até a próxima.